Bom dia, boa tarde, boa noite, que nós tenhamos uma excelente semana, né, pessoal? E vamos em frente aí. Na aula de Direito Civil 1, Obrigações, hoje nós vamos falar sobre juros. Juros que representam frutos, juros que representam remuneração do capital, juros que representam dentro do conteúdo daquelas obrigações principais e acessórias são tidos como um acessório. Vocês se recordam quando nós falamos do inadimplemento obrigacional, que uma das consequências do inadimplemento contratual, segundo nós vimos no artigo 389, é a possibilidade daquele devedor que não entrega a prestação cumprir ainda, pagando o principal, acrescido-se dos juros, acrescentando-se os juros. E aí nós vamos estudar hoje. Como é que se dividem os juros, como é que eles se subdividem, como é que nós podemos estudá-los? É uma matéria extremamente importante. Por quê? Porque há muita discussão. Por que os juros para os bancos são um e para os particulares são outros? Por que eu posso nos juros bancários cumulá-los, ou seja, cobrar juros sobre juros, e nos empréstimos mútuos entre particulares só é possível ao término do ano acumular-se aqueles valores para fins de cobrança subsequente, consoante se verifica no artigo 591. Então vamos estudar esse assunto que é muito interessante e que representa aí uma consequência do inadimplemento absoluto e também do inadimplemento relativo, a mora, ok? Então vamos lá. Então, numa primeira visão, os juros são divididos, nós podemos chamá-los de juros remuneratórios ou compensatórios e juros moratórios. Os primeiros, compensatórios ou remuneratórios, a gente tem uma visão de uma recomposição, de uma utilização, ou mesmo de um valor que ficou privado de ser utilizado por aquele que emprestou o dinheiro e que está na mão do devedor, razão pela qual os juros representam frutos, são os frutos pelo uso deste capital. E os juros moratórios, na realidade, representam a consequência em razão do inadimplemento relativo da obrigação, Além disso, os juros também se subdividem em uma outra classificação, quais sejam, os juros podem ser convencionais ou contratuais, combinados, negociados, ou os juros podem ser chamados de legais, Além disso, os juros também se subdividem em juros simples e juros compostos. Então vamos estudar agora cada uma dessas classificações para que vocês possam ter uma visão geral dos juros. Juros, genericamente falando, remuneração do capital, ok? Juros, genericamente falando, frutos do capital. Então, falando em juros remuneratórios ou compensatórios, aí a gente tem que fazer uma interpretação sistemática do nosso Código Civil. Em que sentido? Nós temos que avaliar qual o percentual possível de ser cobrado quando nós estamos diante dos juros remuneratórios ou compensatórios. Nesse sentido, nós temos que avaliar quando há um empréstimo de mútuo e quando há um empréstimo por parte de uma instituição financeira. Quando há um empréstimo por parte de um particular, aí o Código Civil, lá no artigo 591, ele fala o seguinte, pessoal, acompanhe comigo aí, e deem uma olhadinha nesse artigo. O mutuante, que é aquele que empresta o dinheiro, pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. E aí vem o 591.
destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitindo-se a sua capitalização anual, conforme eu disse anteriormente, né? Nós vamos voltar a esse assunto. Qual é a taxa do 406? O artigo 406, ele fala assim: quando juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Aqui uma celeuma, uma polêmica muito grande, especialmente quando o STJ veio a interpretar o que significa essa taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Depois de muita discussão, muitas decisões jurisprudenciais, se consentiu, se harmonizou a interpretação que esta taxa, ao invés da interpretação inicial, que era a taxa Selic, é a taxa que se aplica para a cobrança dos débitos tributários pela União e os outros entes, que está prevista no artigo 161, no seu parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que é de 1% ao mês. Então vejam só, em regra, quando o mutuante empresta um dinheiro e a remuneração em juros, esse juros, segundo o artigo 591, combinado com o 406, seria de 1% ao mês, certo? Essa é a primeira interpretação. Aí nós temos que avaliar o seguinte: há um decreto chamado 22626, é a chamada lei de usura, né? O usurário é aquele que cobra taxas extorsivas. Isso foi implantado, pessoal, logo depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Que foi em 1929, esse decreto é de 1933, dentro daquele estado chamado interventor, quando o Estado começa a atuar de forma predominante, como é o que acontece agora em tempos de pandemia. Nesse decreto, no artigo 1º, que está em vigor, porque é um decreto que tem caráter de lei ordinária e não foi revogado pelo Código Civil, quer seja o de 16 e muito menos, né, o Código Civil de 2002. E fala no seu artigo 1º que é vedado e será punido nos termos desta lei estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. Fazendo-se uma interpretação sistêmica, olha, o artigo 591 fala, remetendo ao 406, que a taxa, quando é mútuo, empréstimo entre pessoas naturais físicas, é de 1%. O decreto 22626 fala assim, não pode ultrapassar o dobro da legal. Qual que é a taxa do dobro da legal? É 1%, o dobro, 2%. Então nós temos que a taxa de juros remuneratória ou convencional nos empréstimos envolvendo pessoas físicas não pode suplantar o dobro da taxa legal. E a taxa de juros cobradas pelos bancos? Estas não estão sujeitas quer ao Código Civil ou mesmo ao Decreto-Lei de Usura. Por quê? Porque tem uma súmula do STF, a súmula 596, que diz que não se aplica o decreto de usura para as instituições financeiras em seus empréstimos. Ou seja, o lobby dos bancos prevalece, né, pessoal? Até porque ele financia a dívida pública. Então, no caso dos juros remuneratórios envolvendo bancos, nós não temos essa interpretação da taxa de 2%, que é a dobro da legal, combinando o artigo 406 com o 591 e o artigo 1º do decreto 22626. E aí, nós temos uma segunda situação. Como é que são os juros, né, moratórios? Já os juros moratórios, pessoal, esses podem ser convencionados ou, quando não falado nada, quando não convencionado, prevalece o que está na lei, ok? Os juros moratórios, em regra, ele é de 1% ao mês, representado pela interpretação do 406, que leva em conta aquele 461, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional,
e também o próprio decreto-lei, chamada Lei de Usura, que diz que, né, nesses casos, admite-se que pela mora dos juros contratados, estes sejam elevados de 1% e não a mais. Então, no caso, né, da questão dos juros moratórios, nós temos que eles são estabelecidos em 1% ao mês. Então, os juros moratórios ainda podem ser legais ou mesmo convencionais, né? Quando convencionais, né, em contrato, a gente percebe o que, pessoal? O juro moratório. Nós percebemos também uma celeuma, mas a doutrina indicando que esses juros moratórios convencionais, em tese, poderiam também ser aqueles, né, representando o dobro da taxa de juros legal, que é de 2% ao mês. E os juros moratórios legais é de 1% ao mês, dentro da interpretação sistemática do 406, combinado com 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ok? E aí eu disse, para finalizar, que os juros podem ser simples ou compostos. O juros simples é aquele que remunera o capital despendido, né? Já os juros compostos é aqueles cumulados, chamados juros sobre juros, né? Quando vocês ouvem falar anatocismo, o que são esses anatos? O que é esse anatocismo? É a cobrança de juros sobre juros. Nesse caso, pessoal, é possível a cobrança de juros sobre juros? Duas situações devem ser analisadas. Uma envolvendo particulares, outra envolvendo instituições financeiras bancárias. Envolvendo particulares, nós temos que nos ater ao 591. Fala que é possível, mas diz que, nesse caso, só pode levar em conta, né, permitida a capitalização anual, né? E aí a lei de usura também fala alguma coisa sobre a capitalização, né, no artigo 4º, e diz assim: é proibido contar juro dos juros. Esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. Ocorre, porém, que os juros compostos, pessoal, hoje, há uma interpretação com relação aos contratos bancários que eles não se submetem à lei de usura, certo? Então, podem ser cumulados de ano a ano, no caso de contas correntes, geralmente aquele contrato de cheque especial ou crédito rotativo, aí sim é possível a cobrança de juros sobre juros, né? E quando não houver estabelecido em contrato bancário, vai prevalecer aquele que estiver em vigor, né, e balizar o sistema financeiro nacional, ok? Então, em linhas gerais, juros, remuneração do capital, né? E os juros podem ser remuneratórios, os juros podem ser moratórios, que representam aquele retardamento, né? Aquela cobrança retardatária, quando eu não pago a mensalidade escolar ou quando eu não pago o meu plano de saúde, né? O juro remuneratório, eu tenho a possibilidade de cobrar até 2% ao mês, considerando o empréstimo de pessoa física, e quando a instituição financeira não tem parâmetro para a cobrança. O juro moratório legal, em regra, quando não se estabelece 1% ao mês. Quando é convencionado, em tese, poderíamos cobrá-lo em até 2% ao mês. E o juro simples, na realidade, são aqueles que não permitem capitalização. E os juros compostos capitalizados nos termos do 591 e o artigo 4º da Lei de Usura. Era isso, fiquem bem, a gente volta em breve.